Lucas, capítulo 12, deixa aberto. Irmãos, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção numa frase que o pensador moderno escreveu, e para começar a mensagem eu queria repassar aos irmãos. Eu vou ler pausadamente, quero que todos os irmãos procurem o máximo de atenção, entender o que esse pensador disse a respeito da felicidade. Ele se chama Blaise Pascal. Ele disse assim: todos os homens procuram ser felizes. Não há exceção. Por diferente que sejam os meios empregados, todos tendem a esse fim. O que faz que uns vão para a guerra e outros não, é o mesmo desejo que está em ambos, acompanhando de diferentes opiniões. A vontade não dá nunca o menor passo, senão para esse desejo, a felicidade. Esse é o motivo de todas as ações de todos os homens, inclusive e até mesmo daqueles que vão se enforcar. Como vimos, o alvo do ser humano, e como ele disse nessa frase, é a felicidade. E muitas vezes ela é buscada a qualquer preço. E essa busca, ela torna-se o objetivo máximo da vida do homem. Não importa o que venha pela frente, não importa quais serão as consequências. Então, vimos que por ser a vida feita de escolhas, sempre nós teremos a impressão de que se nós houvéssemos escolhido um outro caminho, que não o caminho em que estamos seguindo, a felicidade seria mais presente em nossa vida. Sempre paira essa dúvida, essa incerteza. Se eu tivesse seguido por um outro caminho, talvez lá eu seria mais feliz. Ou se eu tivesse seguido ou ter feito da minha vida bem diferente do que ela hoje, talvez eu seria mais feliz. Só que isso, irmãos, ocorre e acaba nos levando a um estado de dúvidas, a um estado de incertezas, e que acaba nos tirando todo o ânimo que temos de viver. Porque nós acreditamos que se vivêssemos de um jeito seria melhor do que vivêssemos dos outros. E muitos, guiados por essas impressões, por esses achismos da vida, são levados a praticar atos destrutivos, acreditando que, revertendo a situação da vida atual, eles acabariam de vez com aquilo que lhe causa dor. E então encontrariam a tão desesperada felicidade. Alguns, nessa busca desenfreada para ser feliz, procuram caminhos, procuram meios mais fáceis para encontrá-la, como fizeram, por exemplo, os gregos. E eles buscaram na filosofia uma resposta de como se viver feliz. Pregou um certo filósofo chamado Platão que a felicidade, ela nada mais era do que uma consequência de uma vida entregue à busca de um conhecimento.
E ele valorizava muito isso. A felicidade consistia, para ele, no conhecimento, na razão, no intelecto. E que com o progresso desse conhecimento, alcançar-se-ia a ideia do bem. Então, ter-se-ia como resultado final a felicidade. Ele excluía a ideia de que o bem material possibilitaria proporcionar a felicidade, pois tudo isso para ele era efêmero, pregava Platão. Após algum tempo pregou Aristóteles, outro filósofo, e definiu que a busca pela felicidade é diferente do que foi proposto por Platão. A ideia é diferente. E então ele definiu uma busca concreta que levaria um homem à felicidade plena e concordou somente com Platão quanto ao que ele disse a respeito do conhecimento, da razão, do intelecto. Porém, ele discorda na questão material, né? E ele fala que a conexão do conhecimento, do intelecto com o bem material proporcionaria uma melhor maneira de se buscar a felicidade. Juntando tanto o intelecto como o material, haveria a possibilidade de se alcançar a tão desesperada felicidade. Só que também não equidistante, um outro filósofo chamado Epícoro, ele, ao tratar sobre a felicidade, ele defendeu que ela nada mais é que o prazer. E que todos devem experimentar o prazer da vida. Isso foi pregado por Epícoro. Isto é, ele pregou que todos deveriam viver uma vida sem dor, seja ela qual for. Propôs assim que os homens eliminassem de vez crenças que, de certo modo, lhes proporcionam angústias, que lhes proporcionam preocupações demasiadas. Então, dessa forma, para Epícoro, se o homem viver uma vida limitada por dogmas religiosos ou por superstições, ele não encontrará de modo algum a felicidade. Então ele tinha que excluir, o homem tem que excluir de vez da sua vida todo tipo de doutrina que o limite a fazer algo que lhe traga prazer. E pregava isso. Irmãos, eu quero chamar a atenção de cada um neste momento para a seguinte advertência. Ao lermos essas definições propostas pelos filósofos, muitas vezes nós nos horrorizamos, achamos que isso está bem longe de nós. Longe de mim valorizar somente o intelecto, longe de mim valorizar os bens materiais, longe de mim viver uma vida sem doutrinas, sem regras, sem coisas que me impõem um limite. E achamos isso um horror. E que é impossível uma pessoa se dizer cristã e praticar tais ensinos filosóficos. Mas a questão, na verdade, é que muitas vezes nós não professamos essas práticas filosóficas com a nossa boca, mas praticamos em nossas vidas. Pelos nossos atos, nós confirmamos esses ensinos, impregnados em nós, e de certas formas que até mesmo nós não percebemos. Nós podemos supervalorizar os estudos, supervalorizar a ciência, fazer dela um meio de se alcançar, sim, uma vida feliz, fazer uma faculdade, fazer especializações, viver uma vida intelectual avançada. Eu não estou falando que tudo isso seja errado,
Mas o errado seria apoiar nossa vida e empregá-la somente nesse propósito. Ou, da mesma forma, viver para adquirir bens materiais e fazer disso a nossa vida. E fazer disso o nosso Deusinho. São coisas que, de fato, irmãos, nos trazem um conforto. E nós não podemos ignorar isso. Quem não gostaria de ter uma boa comida? Quem não gostaria de ter uma boa casa para poder se proteger? Quem não gostaria de ter um bom carro para poder se locomover com facilidade? Quem não gostaria de ter um bom plano de saúde para poder ser atendido, resolver seus problemas de saúde com mais rapidez, com mais facilidade? Mas a questão é, e isso é o mais importante da nossa vida? Temos que pensar assim. Tudo isso é o mais importante para nós? São coisas boas, são coisas que nos trazem conforto, mas isso é o mais importante? Lucas, capítulo 12, versículo 16, nós encontramos nosso Senhor propondo uma parábola a respeito de um homem rico, e que de tão rico, ele não tinha onde guardar os seus frutos. Então ele foi lá, ele fez coisas maiores, fez coisas mais esplêndidas, para poder guardar tudo aquilo que ele tinha. Até que certo dia, chegou a dizer para si mesmo, né, folga, pois está em paz. Você tem uma vida confortável. Por que não uma vida feliz? Vamos ler? Lucas capítulo 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E darei a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Uma vida tranquila, né? Uma vida que eu acredito que todos gostariam de ter. Chegar ao ponto de dizer: não precisa fazer mais nada. Come, bebe, folga, fica tranquilo. Mas no versículo 20, Deus chamou-lhe de louco e disse que pediriam a alma dele. E o que ele tinha preparado? Para quem seria? Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nós devemos nos atentar que, como Cristo nos ensinou, a felicidade em nossa vida não consiste nessas coisas terrenas que se desvanecem. Mas em que consiste, então, a felicidade? Sendo que esse homem aqui, acredito, chegou a encontrá-la, mas depois ele viu que não havia encontrado realmente. Então, em que consiste? E se não consiste, por que muitos religiosos hoje ainda têm as práticas ensinadas pelas filosofias de que a felicidade
está ligada aos bens materiais. Por que pregam isso ainda hoje? Por que tanto se pregam a prosperidade material se a felicidade não consiste nessas coisas? Está bem claro. E por que ainda insistem? Então chamo novamente a sua atenção para o que o apóstolo Paulo, certa vez, disse e exortou o seu amado filho Timóteo quanto a essas questões. Vamos em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 6. Versículo 3. Diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha o problema que Paulo encontrava na sua vida, no seu ministério. Pessoas já naquela época usavam do evangelho para se dar bem. E ele fala, olha, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com a doutrina que é segundo a piedade, ele fala, é soberbo. Nada sabe. E delira nas questões, e delira acerca de questões e contendas de palavras. E de tudo isso nascem coisas piores. Invejas, nascem porfias, nascem blasfêmias, ruins suspeitas. Causam contendas entre homens corruptos de entendimentos, privados da verdade. E eles cuidam que a piedade seja causa de ganho. Mas depois ele fala para Timóteo, olha Timóteo, mas é grande ganho a piedade em contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Nessa carta o apóstolo Paulo, ele aborda um problema que continua atualmente. O fato de algumas pessoas julgarem que a religiosidade ou a espiritualidade pode ser usada para se obter lucros materiais. Outros, na verdade, como os filósofos e alguns em nossos meios, acreditam que a vida cristã é perda de tempo. Todavia, Paulo exorta a Timóteo ao quê? A contentar-se com o que tinha. A contentar-se com a piedade cristã, que é a devoção,
que é o amor a Deus. E ele prosseguiu demonstrando a ele que fundamentar a felicidade nas riquezas materiais é perda de tempo. As pessoas que vivem assim estão indo cada vez mais para a perdição e para a ruína. E que mais que isso, no versículo 9, o desejo de ficar rico, como nós vemos aqui, nos leva a essa ruína. Pois a ambição torna a pessoa vulnerável às armadilhas e também ao próprio descontrole. Ainda o exemplo do apóstolo Paulo, lemos em Filipenses, vamos lá? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo fazendo agradecimento à igreja pelas ofertas que ele recebeu. Do versículo 10 em diante diz: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele estava muito feliz e ele enviou essa carta de agradecimento aos irmãos de Filipe, daquela igreja, pelas ofertas que lhe foram enviadas. Só que, se nós formos ler profundamente esse agradecimento do apóstolo Paulo, nós vemos que houve um certo constrangimento. O apóstolo Paulo, ele estava constrangido em fazer esse agradecimento. E nós vamos ver o porquê. Ele tinha um zelo pelas coisas de Deus. E naquele momento, demonstrou uma preocupação ao agradecer à igreja pelas ofertas que lhe foram destinadas. Ele não queria causar a impressão de que o Senhor não era suficiente para ele. E que ele tinha, ou que ele havia, ou que ele estava passando por necessidades que não estavam sendo supridas. Ele teve esse cuidado. Ele teve o cuidado de não dar a impressão de que o Senhor não era suficiente para ele, de que tinha seu contentamento, de que tinha sua felicidade fundamentada no Senhor, de que ele era independente a todas as situações em que se encontrava, pois ele estava grato ao Senhor por tudo. Encontramos no versículo 11 a afirmação de que ele, o apóstolo, chegou ao ponto em que ele podia dizer, e com toda a sinceridade, que ele não dependia de si mesmo. Isto é, por ser um apóstolo, ele tinha privilégios, ele poderia se aproveitar das circunstâncias, ele poderia se aproveitar do ambiente ou de qualquer outra coisa ao seu redor. Mas isso, irmãos, não era evidente na vida dele. Tanto neste relato, quanto em todos os relatos
do seu ministério. Ele não se valeu desses privilégios. E ainda mais, irmãos, ele não se restringia somente quanto aos bens materiais. Pelo contrário, em suas tribulações, ele regozijava-se em tudo. Ao ser preso com Silas, foi açoitado, foi preso de pé e mão, amarrado num tronco. Só que naquele momento, o que eles faziam? Cantavam hinos, louvores e oravam a Deus. Nós não vemos que eles murmuraram, que eles reclamaram da situação em que estavam, que eles estavam infelizes de estar nessa dependência. Paulo também foi afligido, e todos nós sabemos, com um espinho na carne. Mas apesar de tudo, o que ele proclamou? Que ele tinha prazer nas aflições. Que ele tinha prazer naquelas fraquezas, por amor a Cristo. Que ele aprendeu a ser independente a despeito do espinho na carne. Então, como vimos, Paulo, ele prega com a sua vida que ele não era controlado ou que ele não era governado pelas circunstâncias que lhe rodeavam. Todavia, ele não queria dizer que se temos condições de melhorar, ou se temos e estamos passando por circunstâncias que nos permitem a isso, e que isso honre a Deus, logicamente nós devemos fazer. Mas se o contrário, isto é, se nós temos que permanecer do jeito que estamos, numa vida difícil, numa vida penosa, nós não podemos deixar que isso tome conta de nós. Nós não podemos nos desanimar. Nós não podemos perder o controle. Nós não podemos permitir que essas coisas tenham forte influência em nossas alegrias ou em nossa miséria. E Paulo, ele não se restringiu, porque lá no versículo 12, ele afirmou que ele é em todas as coisas, ou em o que quer que venha a acontecer, ele não tinha a sua felicidade, ele não tinha sua alegria fundamentada nas circunstâncias, e sim em Cristo, na qual ele podia todas as coisas, no versículo 13. Então nós vemos no versículo 12, ele fala: olha, eu sei estar abatido, eu sei terei abundância, eu sei viver em toda maneira e em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Então, seja lá o que for que tiver que acontecer, seja lá o momento em que eu estiver passando, eu aprendi a me contentar em circunstâncias assim. Mas como? E ele dá a resposta no versículo 13, porque posso todas as coisas em Cristo, porque ele podia tudo em Cristo. E por que nós não? Então, diante de tudo isso, nós observamos que Paulo, ele tinha o desejo de demonstrar a todos que eles podiam desfrutar do que ele também desfrutava. Ele tinha um amor a Deus que o libertava de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Podia vir o que vier, podia acontecer o que acontecer, ele estava contente. Ele poderia ser humilhado, ele poderia ser honrado, ele poderia ter necessidade, ou ele poderia ter fartura. Não tinha importância. Ele tinha essa vida escondida em quem? Em Cristo. Mas isso não foi fácil para o apóstolo Paulo, que outrora, na natureza velha,
Ele era uma pessoa orgulhosa, um homem rude, um homem extremamente ativo, inquieto. Mas ele afirma no verso 11 que ele aprendeu a contentar com o que ele tinha. Não foi algo repentino, ele aprendeu. Ele aprendeu a viver assim, e não foi algo fácil. E isso não foi somente exclusivo para o apóstolo Paulo. Não somente ele, mas nós também temos que aprender. Aprender com as nossas experiências com Deus, como Ele. Temos que aprender também, seja lá de qual forma for, seja na doença, seja na miséria, seja na solidão, tudo isso às vezes pode até nos abater, mas isso deve nos ensinar esta grande lição que o apóstolo Paulo passou. Aprender a contentar com o que tem. E não somente Paulo viveu essa experiência de dependência em Deus. Quero mostrar uma passagem bem rápida aos irmãos. Não vamos tratar de todos, porque quase todos os personagens passaram por problemas, passaram por dificuldades e se fortaleceram em Deus. Mas em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 24, nós lemos: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas, o quê? O vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés, em condição de raciocinar pelos seus próprios atos, porque nós vemos que Moisés, já sendo grande, então ele sabia do que ele estava fazendo, certo? Ele não quis ser chamado filho de Faraó e fez uma escolha. E a escolha foi ser maltratado com o povo de Deus. Ele preferiu isso a gozar dos bens em vida, a gozar daquilo que tudo lhe estava proposto. Filho do Faraó. E ele se recusou a exercer esse privilégio lhe concedido, então preferiu antes ser maltratado com o povo de Deus, justamente porque ele estava olhando para coisas mais abundantes, para coisas mais sobreexcelentes, coisas invisíveis aos olhos dos homens, mas sendo uma recompensa garantida, que é o que nós vemos no versículo 26. Ele tinha em vista a recompensa, lá no final do versículo. E então, pela fé, isto é, ele não via, ele não sentia, mas pela fé, ele não temeu o que poderia lhe acontecer, mas antes, ele ficou firme, e o que fez? Preferiu tomar o caminho das dores. E firme na fé, ele avistou essa recompensa, e lá no final do versículo, como vendo o invisível. Paulo, ele via o invisível? Não, ele tinha certeza, ele tinha a fé.
Por isso que fala, ele via tudo aquilo como vendo invisível. Era como se ele, não vendo, visse. E a fé é justamente isso. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, trazendo à nossa memória tudo isso que lemos e o que uma vez foi proclamado pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, lá na segunda carta, no capítulo 4, versículo 17 e 18, nós vemos que Paulo estava falando àqueles irmãos: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E o maior exemplo para buscarmos suficiência em Deus, não em nós, gozo, contentamento, nós devemos olhar e nos atentar para o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou quanto ao estar contente nele. Jesus ensinou sobre a ansiedade, sobre a preocupação nessa vida, na vida diária. Lá em Lucas capítulo 12, vamos lá? Lucas capítulo 12, no versículo 21 ao 34, após ele falar da parábola do rico que nós já lemos, ele nos deu a forma, ele nos deu a resposta para uma vida contente, para uma vida em contentamento, numa vida piedosa. O versículo 21 diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. O mestre falando: considerai os corvos que não semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícitos, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis nas coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Nada podemos, porque ainda estamos ansiosos pelas outras coisas. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o quê? O reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca acaba, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O segredo do contentamento está em buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. Ele nos dá o que precisamos, e por isso devemos viver contentes e satisfeitos. Que essa seja uma prioridade para nós, que seja a nossa ambição,
que nos empenhemos de toda a nossa energia para aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Viva a vida cristã. Ore, medite nele, gaste tempo com ele e peça que ele se manifeste a você. E se você fizer isso, deixa o resto com Deus. Ele nos conhece melhor do que conhecemos a nós mesmos. Ele nos dá força. E de acordo com a nossa necessidade, Ele vai nos suprir. Vai nos ajudar, seja em qual for a nossa provisão. Faça isso, para que chegues a dizer que pode também todas as coisas nele. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Obrigado. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado. Muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua